tarde a todos. Obrigada, Cília, pela apresentação. Antes de mais, eu gostava de agradecer à Leica Portugal pela oportunidade de participar neste webinar e também pelo tema escolhido, que é um tema atual e muito pertinente, ao qual tenho dedicado a minha investigação nos últimos 10 anos. O meu nome é Cristina Monteiro e o tema da minha apresentação é Gestão das Águas Pluviais, um contributo para a sustentabilidade ambiental das cidades. Durante este webinar, irei fazer uma breve apresentação sobre o problema da água nas áreas urbanas, um tema que está na agenda dos dias de hoje, dado o prolongado período de seca que atravessamos este ano e que irá repetir-se futuramente, cada vez com mais frequência. Desculpe. Cada vez com mais frequência e intensidade. Neste âmbito, irei abordar a questão do uso de soluções baseadas na natureza, especificamente as coberturas ajardinadas, e o uso da Leica neste tipo de estruturas e o seu potencial na gestão das águas pluviais urbanas. Desta forma, irei tentar responder às questões como fazer um uso mais racional da água em meio urbano, qual a importância da implementação de soluções de armazenamento e retenção temporária para a futura utilização das águas pluviais e como pode a argila expandida, a Leica, contribuir para uma gestão eficaz. Para contextualizar, vou começar por explicar de forma sucinta o ciclo da água em ambiente urbano, também conhecido como o ciclo hidrológico. Tudo começa pela precipitação, que quando cai no meio natural, sofre os processos de infiltração natural no solo, ou se cai no meio urbanizado e impermeável, nas nossas estradas ou edifícios, por exemplo, isto é, o escoamento superficial, é escoada para os sistemas tradicionais de drenagem, sendo depois devolvida às linhas de água. Paralelamente, ocorre também o processo de evapotranspiração, que devolve parte da água precipitada à atmosfera e que posteriormente, por condensação, volta a precipitar. Tudo isto ocorre num processo hídrico fechado e cíclico. Na última metade do século XX, a urbanização aumentou significativamente devido ao rápido crescimento da população nas áreas urbanas, com a consequente impermeabilização destas zonas, em detrimento da vegetação e das áreas naturais de infiltração, originando inúmeros problemas na gestão das águas pluviais nos grandes centros urbanos e as consequentes inundações dos sistemas de drenagem. Todas estas alterações no tecido urbano, aliadas às recentes alterações climáticas que se fazem sentir de forma cada vez mais frequente, agravaram significativamente os efeitos ambientais negativos nas cidades, nomeadamente o aumento da temperatura, o chamado efeito ilha de calor, o aumento da poluição atmosférica e graves problemas na gestão das águas pluviais nos grandes centros urbanos, com as consequentes inundações nos sistemas de drenagem em períodos de precipitação intensa num curto espaço de tempo. O planeta Terra, como todos sabemos, é conhecido como planeta azul, pois está coberto por 70% de água. No entanto, apenas cerca de 3% da água existente é água doce, e desta pequena percentagem, grande parte está em estado sólido e, portanto, menos de 1% é que está disponível para consumo humano, o que acarreta várias dificuldades no acesso à água potencialmente disponível para consumo. Assim, é impreterível fazer um uso mais racional da água em meio urbano e encontrar soluções que permitam o seu armazenamento ou retenção temporária e o seu posterior aproveitamento. Desta forma, será possível minimizar os efeitos negativos, tanto da falta de água como dos eventos de precipitação intensa e os consequentes danos para o tecido urbano. Aparentemente, Portugal era um país que, pela sua localização, dificilmente iria enfrentar problemas de falta de água, achávamos nós, mas infelizmente temos visto nas notícias que desde fevereiro estamos a enfrentar graves problemas de falta de água e seca, tendo sido 2022 o ano da pior seca em Portugal até ao momento desde que há registro. Naturalmente que a água é um bem essencial a todas as nossas atividades e sobrevivência, e a falta de água é um problema cada vez mais atual. E até segundo alguns especialistas, segundo o que eles apontam, poderá ser a próxima pandemia ou até mesmo a guerra. Portanto, sem água nós não vivemos. Como tal, é necessário que os países, e neste caso Portugal,
se adaptem à seca e tracem vários planos para os possíveis cenários de seca, nomeadamente a restrição no uso de água para a lavagem de arruamentos e rega, por exemplo, ou até mesmo o encerramento de algumas piscinas municipais. Como tal, é fundamental encontrar fontes alternativas para os nossos usos não potáveis, que sejam soluções integradas e ambientalmente sustentáveis e que promovam o uso racional da água no desenvolvimento do tecido urbano, ou seja, as chamadas Blue-Green Solutions, cujo objetivo será, portanto, recriar o ciclo da água, aliando a gestão urbana da água às infraestruturas verdes, que também são designadas por soluções baseadas na natureza, ou Nature-Based Solutions, ao mesmo tempo que contribuem para a comodidade e bem-estar da cidade e da população. Gostaria apenas de realçar que a designação coberturas verdes, e que é traduzido do inglês green roofs, é uma simplificação para designar um leque ampliado de vegetação que tem uma alargada paleta de cores e não apenas o verde. Portanto, esta situação é evidente em Portugal, com diferentes microclimas e, obviamente, as respectivas necessidades hídricas e de exposição solar do tipo de vegetação. As infraestruturas verdes urbanas, ou seja, a integração da vegetação no ambiente urbano, são uma alternativa que proporciona um melhor ambiente urbano. As infraestruturas verdes trazem inúmeros benefícios ambientais para os habitantes das grandes cidades, nomeadamente a redução do stress, a melhoria da qualidade de vida da população, a redução do efeito ilha de calor e poluição atmosférica, como já disse, e a promoção também a promoção da biodiversidade urbana. No entanto, para que o desenvolvimento verde urbano seja sustentável a longo prazo, é necessário um adequado planeamento, integração e gestão das zonas verdes no ambiente urbano, sob a responsabilidade dos vários decisores e partes interessadas. Como tal, o uso de infraestruturas verdes na gestão urbana das águas pluviais oferece vários benefícios, tanto ambientais como económicos e sociais, entre os quais a redução da extensão de superfícies impermeáveis, por exemplo, a promoção da recarga dos aquíferos subterrâneos, a redução dos custos dos danos causados por inundações, a menor afetação das populações por cheias, entre outros. Existem diversas infraestruturas verdes que podem ser usadas para a gestão de águas pluviais no ambiente urbano, nomeadamente caldeiras, valas e poços de retenção, jardins de chuva, pavimentos permeáveis, trincheiras de infiltração e as coberturas ajardinadas. E é sobre estas que eu vou falar mais em pormenor. As coberturas ajardinadas são então uma técnica de construção que utiliza a vegetação sobre uma laje construtiva, reduzindo até cerca de 85% do volume de escoamento da água da chuva, dependendo, obviamente, do tipo de cobertura ajardinada que temos instalada. É uma técnica que pode ser utilizada para compensar a elevada impermeabilização dos solos nas áreas urbanas e é uma excelente forma para devolver a vegetação ao espaço urbano, tendo em conta que os telhados ocupam cerca de 40% a 50% da superfície urbana impermeável e são uma zona normalmente não aproveitada. As coberturas ajardinadas podem classificar-se em extensivas, semi-intensivas e intensivas, dependendo da espessura do substrato. Naturalmente que à medida que aumenta a profundidade do substrato, ou a altura do substrato, as necessidades hídricas e de manutenção da cobertura também aumentam. E o tipo de plantas que conseguem albergar também é diferente, ou seja, nas extensivas temos plantas mais rasteiras, com raízes pouco profundas, enquanto que nas intensivas podemos até ter árvores. Para instalar uma cobertura ajardinada, é necessário obedecer a uma estrutura multicamada para evitar danos na estrutura do edifício. Não é simplesmente chegar a um edifício ou uma laje estrutural e colocar tanto substrato ou terra e plantas e já está. Temos mesmo que obedecer esta estrutura para evitar futuros danos e infiltrações no próprio edifício. Como já disse, as coberturas ajardinadas em ambiente urbano têm um papel relevante no que respeita à gestão das águas pluviais, pois ao reterem parte da água de precipitação na sua estrutura,
camada drenante e substrato, contribui para o aumento da retenção das águas pluviais, atrasando o pico de cheia em períodos de precipitação intensa e diminuindo a pressão sobre os sistemas de drenagem, claro. Além disso, melhoram também a qualidade de água do escoamento, que poderá posteriormente ser armazenada e aproveitada para outros usos não potáveis, como por exemplo lavagem de estradas e rega de jardins públicos. A retenção da água da chuva nas coberturas ajardinadas depende tanto de fatores intrínsecos, como o tipo de vegetação, a altura do substrato e a composição do substrato, mas também de fatores extrínsecos, como as condições climáticas do local onde está instalada, nomeadamente a temperatura e precipitação. Vamos então passar agora um bocadinho a falar sobre a leca. Portanto, a leca é um granulado leve de argila expandida que possui propriedades que o tornam excelente para aplicações inovadoras de drenagem. O agregado leve de argila expandida, ou seja, a leca, é um material natural que possui um grande volume de ar, ou seja, uma percentagem de espaços vazios elevada entre os seus grânulos, onde a água é armazenada, sendo posteriormente descarregada de forma lenta no sistema de drenagem. Isto reduz, portanto, o risco de inundação e fornece um fluxo de água estável e capaz de ser gerido, ao contrário do que acontece nos sistemas de drenagem tradicionais. Ou seja, o agregado leve de argila expandida, leca, pode ser usado em diferentes soluções, com ou sem vegetação, dependendo das condições locais. Também pode ser usado na gestão local de águas pluviais, reduzindo a sobrecarga do sistema de drenagem e escoamento e assim minimizar ou atenuar o risco de inundação. Dentre as várias opções de materiais que podem ser utilizados nas camadas que constituem uma cobertura ajardinada, a leca pode ser utilizada quer na camada drenante desta solução tecnológica ou também como componente incorporado no substrato de crescimento. No substrato de crescimento, a incorporação da leca traz grandes vantagens, como a redução da carga do substrato para a cobertura, onde está a ser instalada. Dada a sua elevada porosidade, contribui também para um melhor arejamento do substrato, necessário ao crescimento das plantas. Ao mesmo tempo, aumenta a estabilidade e a capacidade de retenção de água e umidade do substrato, diminuindo, consequentemente, a necessidade de rega e o consumo de água para o adequado desenvolvimento das plantas. Por outro lado, o uso da leca na camada drenante proporciona uma drenagem adequada, evitando uma carga em demasia sobre a estrutura edificada. Retém também parte da água da precipitação que posteriormente irá ser utilizada pelas plantas nos seus processos. E dadas as propriedades físicas, proporciona também um isolamento térmico da cobertura onde é instalada. O uso da leca nas coberturas ajardinadas proporciona assim um variado leque de vantagens, cujo objetivo é sempre de garantir o melhor desempenho destas soluções baseadas na natureza. Além disso, o uso de leca nas coberturas ajardinadas tem a vantagem de ser fácil de instalar e necessitar de baixa manutenção, diminuindo por isso o custo de manutenção das coberturas ajardinadas e aumentando também o tempo de vida útil destas soluções. Existem já alguns exemplos aqui em Portugal que podemos referir de coberturas ajardinadas que utilizaram a leca como material na camada drenante. Temos como exemplo, em 2020, no edifício Papio Nature, em Coimbra, foi construída uma cobertura ajardinada sobre o parque de estacionamento do condomínio, em que foram usados cerca de 400 metros cúbicos de leca na camada drenante, com cerca de 20 centímetros de profundidade. Em 2021, no âmbito da construção do edifício Porto Office, no Porto, foi realizada uma cobertura ajardinada, também sobre o parque de estacionamento do edifício, em que se usaram cerca de 60 metros cúbicos de leca na camada drenante, desta vez apenas com 10 a 15 centímetros de espessura. Já este ano, em 2022, a cobertura ajardinada sobre o espaço comercial Auchan do grande empreendimento em Cascais, Bayview, consumiu cerca de 600 metros cúbicos de leca na camada drenante, que também tinha cerca de 10 a 15 centímetros de espessura. Deixo-vos também aqui alguns exemplos de coberturas ajardinadas no Porto, nomeadamente o Jardim das Oliveiras, junto à Torre dos Clérigos, a Estação de Metro da Trindade, no Porto, e também
a cobertura de um parque de estacionamento perto da Ribeira do Porto, junto ao mercado de Ferreira Borges, que é a Praça Infante Dom Henrique. A implementação e disseminação não só das coberturas ajardinadas, mas também de outras soluções baseadas na natureza, ao nível dos edifícios e áreas urbanas, é fundamental como forma de contribuir para a gestão sustentável das águas pluviais, no atual contexto das alterações climáticas e de pressão sobre os recursos hídricos. Além disso, podemos potenciar os benefícios das coberturas jardinadas se acoplarmos sistemas de aproveitamento de águas pluviais a estas estruturas, podendo posteriormente funcionar como uma fonte alternativa de fornecimento de água para fins não potáveis, como por exemplo a irrigação da própria cobertura ou abastecimentos de usos não potáveis no edifício, como o exemplo dos autocolismos ou até mesmo máquinas de lavar roupa. É por isso urgente tornar as cidades mais resilientes face às alterações climáticas e que se irão fazer sentir cada vez com mais frequência. É urgente adotar sistemas de gestão de águas pluviais urbanas mais eficientes e sustentáveis e também é urgente disseminar a implementação das coberturas ajardinadas nas áreas urbanas, como um exemplo das soluções baseadas na natureza, para posteriormente armazenar e aproveitar a água da chuva para fins não potáveis e ao mesmo tempo atenuar os picos de cheia em eventos de precipitação intensa, diminuindo os danos causados pelas inundações. Obrigada pela vossa atenção.